Pedro, ele teve uma noite frustrada no alto mar. Ele lançou a sua rede, não conseguiu pegar nada. E jogava de um lado, nada saía. Jogava do outro também, nada saía. Voltou para a praia frustrado. Com certeza, aqueles pescadores que eram seus amigos o debochavam muito daquele homem porque ele estava frustrado, porque ele dependia daqueles peixes para viver, daqueles peixes para sustentar a sua família, sustentar a sua casa. Mas Jesus vai e pede o barco de Pedro emprestado naquele momento e começa a falar sobre a palavra de Deus, sobre a vitória que Deus tinha na vida dos homens daquela época. E Pedro, com certeza, já estava cansado daquela noite frustrante, triste, que ele não conseguiu levar o alimento para sua casa. E eu te pergunto hoje, quantas vezes você ouve do seu filho: papai, me dá um brinquedo, papai, eu quero comer algo diferente, papai, eu quero ir no mercado comer uma pizza, papai, eu quero comer um hambúrguer. E muitas vezes você não tem como realizar o pedido do seu filho, porque às vezes eu sei como é a vida de um trabalhador ou de uma trabalhadora, porque nós passamos isso na pele todo dia. Nem sempre nós temos aquilo que nós podemos oferecer para os nossos filhos. Às vezes nós temos somente o básico. Mas Jesus fala na sua palavra que a minha graça te basta. E logo após Pedro ouvir aquilo de Jesus, aquela mensagem, ele pensou: agora ele vai embora. E eu também vou. Mas Pedro, no seu coração, no seu íntimo, eu creio, isso não relata na Bíblia, é uma visão minha. Pedro estava triste, porque não tinha como levar o alimento para sua casa. E naquele momento, Jesus olhou dentro dos olhos de Pedro e falou: volta para o alto mar. Pedro deve ter pensado tantas coisas. Pedro deve ter imaginado tantas coisas para falar com Jesus. Mas ele olhou dentro dos olhos de Jesus e falou: porque o Senhor está mandando, eu vou voltar. E quando Pedro obedeceu a voz de Jesus, ele voltou ao alto mar. E Jesus levou, eu creio que foi no mesmo lugar que Pedro fracassou. E aí, chegando no lugar onde Pedro tinha fracassado, Jesus falou: joga desse lado. Quando Pedro jogou, aconteceu o milagre. Eram tantos peixes, mas tantos peixes, que aquele homem quase viu sua embarcação, seu barco, naufragar. Por quê? Eram muitos, numerosos. E quando eles voltaram para a praia, Pedro se encontrava maravilhado, porque Jesus tinha feito um milagre na sua vida. E depois Jesus falou: vinde a mim e eu vos farei pescador de homens. O que isso significa para mim e para você hoje? Que Jesus não te escolheu à toa. Jesus não te escolheu em vão. Jesus não te escolheu por um acaso. Porque mesmo que a noite tenha sido frustrante, mesmo que você esteja pelejando, esteja lutando para dar um conforto melhor para sua família, mesmo que você não esteja conseguindo fazer do jeito que você queria, dar o conforto, a alegria para o seu lar, mas saiba, o Senhor teu Deus te manda: volte ao alto mar, não desista, porque Jesus não desistiu de mim e de você. Jesus não ficou ali dando sermão, falando da palavra de Deus, não foi em vão. Jesus não ficou ali na praia com Pedro, aquele momento todo, não foi à toa, porque Jesus já tinha um plano na vida de Pedro, assim como ele tem um propósito lindo na sua vida, na sua casa e na sua família, porque o propósito de Deus nas nossas vidas, ele não é para um dia só, mas o propósito de Deus na minha vida e na sua é a salvação dos seus entes queridos.
Mas esse propósito lindo só vai acontecer na minha vida e na sua vida. Sabe quando? Quando nós obedecemos à voz de Deus, porque a palavra de Deus fala claramente em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo que chama pelo meu nome orar e se humilhar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus não quer que você tenha uma noite frustrada, mas mesmo que se você tiver essa noite frustrada, Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida, não no seu tempo, mas no tempo dele. Mas quando você obedecer a sua voz e ouvir a sua voz e seguir aquilo que Ele queria, lembra-se de Pedro, porque Pedro olhou nos olhos de Jesus e falou: porque o Senhor está mandando, eu vou. E quando Pedro obedeceu à voz de Deus, à voz de Jesus naquele momento, ele viu milagre, os prodígios, maravilhas e sinais acontecendo na sua vida. Ele pôde perceber que aquele homem não era um homem qualquer, que aquele homem não era um homem que poderia só falar e não acontecer. Mas ele sabia que aquele homem, quando falava, os céus e terras ouviam e obedeciam à sua voz, porque ele é o Filho de Deus. E nós também podemos ser filhos de Deus, porque a palavra de Deus nos fala que Deus deu-lhes o poder a serem chamados filhos de Deus, mas quando nós o aceitamos, porque todos aqueles que aceitaram a Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E comigo e com você não vai ser diferente. Mesmo que você passe lutas, mesmo que você passe dificuldades, mesmo que as tribulações do dia a dia, os enganos deste mundo venham parecer ser maiores do que a tua força, faça como Pedro. Volte ao alto mar, obedeça à voz de Deus e faça aquilo que Jesus quer que você faça hoje, porque Jesus não te escolheu por acaso. Jesus não escolheu Pedro por acaso, e muito menos você. Jesus não fez um propósito lindo na sua vida à toa, mas tudo tem um projeto de Deus na sua vida e na minha vida. E assim como Pedro, Jesus te chamou para ser pescador de almas. Ah, mas eu não sou cristão, não sou nada. E aí, o que eu faço? Vinde a mim como estás. Se estás cansado, abatido, que eu vos aliviarei. Jesus não quer que você deixe para amanhã o que você pode fazer hoje para Ele. Mas Jesus quer que você faça o hoje acontecer na sua vida. Porque assim mesmo, como Pedro não deixou para amanhã, ele poderia ter falado: Jesus, volta amanhã. Amanhã nós vamos. Eu vou com o Senhor. Porque Jesus não queria fazer o milagre acontecer na vida de Pedro. Não era amanhã, é hoje. Então digita nesses comentários hoje para mim: meu milagre é hoje. Profetiza. Porque o hoje pertence a nós, mas o amanhã pertence a Deus. E Ele quer fazer o impossível acontecer na sua vida e na sua casa. Mesmo que a noite passada seja frustrante, sem vitórias. Mas saiba, maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. E se você acredita nessa palavra de todo o seu coração, escreva nos comentários: eu creio em nome de Jesus. E eu creio que os milagres vão acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Se este vídeo estiver sendo bênção para você e para sua família, se inscreva neste canal, ative as notificações para não perder nada e saiba, Deus quer fazer de você um pescador de almas, para o reino dele, para a sua honra e sua glória. E saiba que Deus não fica devendo nada para ninguém, porque Ele é Deus galardoador de todos aqueles que o buscam. Feche teus olhos e vamos orar. Grande Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia,
te adoramos, te exaltamos e engrandecemos o teu santo e maravilhoso nome neste momento. Bendizemos a tua face, meu Deus. Declaramos que só o Senhor é o Deus, só o Senhor é Rei das nossas vidas, o autor e consumador da nossa fé. Não somos nada, seu Senhor, e sem a tua presença, ó Pai. Pedimos a ti, ó Deus, abençoa essas vidas, ó Pai, que se encontram assim como Pedro, ó Pai. Lançaram a rede no alto mar a noite inteira e não conseguiram nada, ó Pai. Muitas vezes estão desesperadas pelo que vão comer, beber ou vestir, ó Pai. Mas o Senhor fala para eles hoje na sua palavra: olha, os passarinhos, as aves dos céus, não plantam nem colhem, mas Deus os alimenta. Abençoa, Pai, essas vidas, pois a tua palavra fala que nunca vi um justo sem resposta, ou a sua descendência vir a mendigar o pão. Derrama sobre eles a tua graça, a tua glória, o teu poder, o teu favor imerecível, ó Pai, a tua graça que seja sobre nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus, ó Pai. E eu profetizo sobre as suas vidas a tua presença a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. A pesca maravilhosa não foi somente para Pedro, mas a pesca maravilhosa vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo a vitória sobre você e sobre a sua casa. Fique na paz hoje e sempre e saiba, Jesus te ama e jamais desistirá de você e da sua família, porque o propósito dele é que você não se perca, mas alcance a vida eterna. Fique na paz hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.